Olá, pessoal do nono ano, como é que vocês estão? Estão bem? Eu deixei esse vídeo aqui, disponibilizei esse vídeo para vocês, fiz especialmente para vocês, porque eu tô vendo que tem muita gente que não está conseguindo acompanhar o assunto. Por vários motivos. Às vezes você pode achar que o assunto é complicado, às vezes pode achar dificuldade por estar tendo esse tipo de aula, uma aula EAD. Não está sendo desassistido. Porém, o que eu peço sempre a vocês, desde o primeiro vídeo, é que vocês tenham interesse em entender o assunto. Tá? Eu estou fazendo esse vídeo aqui como última chance para vocês. Porque eu falo em última chance? Porque não é justo quem está acompanhando desde o primeiro vídeo estar revendo esse tipo de assunto, sendo que há pessoas que não estão entendendo porque não viu o primeiro vídeo. Tá? Eu tenho um colega de vocês que está super afinado no assunto, porém tem outros que está super perdido no assunto. E quando eu falo que não é justo, é o seguinte, tem um colega que está afinado, por quê? Porque ele está acompanhando o assunto desde o início, porque ele está assistindo a todos os vídeos que eu estou disponibilizando, e ele está tirando as dúvidas, mandando mensagem na Agenda Edu, enquanto há colegas que não estão entendendo nada, por quê? Porque não assiste o vídeo, porque não acompanha as atividades da Agenda Edu, porque não tenta fazer atividade. Então, assim, é injusto com quem está acompanhando, tá? Inclusive, eu agradeço até a compreensão de quem já está entendendo o assunto e está aqui assistindo esse vídeo novamente, tá bom? Novamente não, desculpe, que está aqui assistindo esse vídeo, tá bom? Agradeço por quê? Porque ele está entendendo o assunto e é meio que para ele uma obrigação de estar se colocando no lugar de uma pessoa que não está querendo nada. Tá? Então, quando eu chego para vocês para falar dessa maneira, eu estou pedindo a vocês que vocês acompanhem o assunto, assistam os vídeos e, se tiver dúvida, tire dúvida com a Agenda Edu. Tá? A gente já teve duas aulas ao vivo. Eu falo ao vivo por quê? Porque quando eu mando o vídeo para vocês não é simultâneo. Então a gente teve duas aulas ao vivo que nessas aulas poucas pessoas participaram. Há pessoas ainda que chegam atrasado na aula e que ainda diz eu não estou entendendo nada. Nem fatoração tem gente que não está conseguindo entender por quê? Porque não assistiu a aula, porque não se interessou pelo assunto que a professora vem dando. Tá? Então assim, eu já passei por fatoração, eu já passei por propriedades e quando eu chego em operações com os radicais, eu me deparo com pessoas que ainda nem sabem fazer a fatoração, sendo que foi a primeira aula. Tá bom? Então faça um exame de consciência em vocês. Avalie bem se vocês estão se dedicando realmente às aulas que os professores estão disponibilizando, porque tudo isso, gente, conta como aula. Tá? A pontuação vai ser reorganizada quando as aulas presenciais voltarem. A coordenação da escola já informou que haverá uma reorganização de pontuação. Porém, tudo que tem sido visto até o momento é válido, está sendo automaticamente pontuado. A gente não sabe os valores, quanto vale cada atividade, mas toda atividade é pontuada, toda atividade é importante. Imagina se agora, no momento desse, ó, gente, vai ter um teste online. Ah, a senhora não deu esse assunto, tá aqui o assunto dado. Vocês estão vendo radiciação, vocês já viram conjuntos, já viu união, interseção, tudo isso foi dado, tá? Já viram fatoração, tá bom? Então, assim, prestem mais atenção quando o professor passa o assunto, prestem mais atenção quando o professor se dedica a ensinar a vocês, tá? Porque tem colega de vocês que está à frente, sendo que a turma é uma só. Tá bom? Eu entendo que tenha pessoas que tenham realmente a dificuldade. Ah, eu assisti todos os vídeos, eu busquei no YouTube, a senhora disponibilizou tal vídeo no YouTube, eu assisti todos os vídeos e eu estou com dificuldade. É compreensível. Mas quando eu me deparo com uma pessoa que não visualizou nada, que não fez atividade, que não tem interesse, que só vem para a aula porque está sendo feita a chamada, isso é complicado. Tá bom? Então eu peço a colaboração de vocês. O que é que a gente vai ver aqui agora? Uma breve revisão de radiciação. Por que eu estou dando uma breve revisão? Porque a gente vai chegar no assunto chamado racionalização. E quando eu entrar em racionalização, vai dificultar um pouco mais para quem não entendeu as propriedades e as operações. Tá bom? Então, assim, vamos agora ver esse vídeo que é a respeito de fatoração, propriedades de radiciação, operações com radicais, tá bom? A Pro não está chateada, não entenda isso como uma forma negativa. Não, eu não estou chamando a atenção de ninguém. Eu só estou pedindo a vocês que o momento está propício a mudanças. Infelizmente, não é algo que nós podemos controlar. Ah, Pro, da minha vontade, eu não gosto desse tipo de aula. Eu já estou ouvindo isso. Ah, Pro, eu não gosto desse tipo de aula. Ah, Pro, eu prefiro aula na sala. Gente,
nós também estamos do lado de cá preferindo aula na sala de aula. Tá? Há pessoas que não estão nem aí, é como eu falei aqui no começo da mensagem. Há pessoas que não querem voltar para a escola, que não querem estudar, independente do que aconteça, quando já estava na sala de aula não tinha interesse, tá? Mas há colegas de vocês que estão sentindo falta e nós, professores, também estamos sentindo falta desse contato, tá? Nada mais importante do que chegar. Ó, Pro, a gente vai voltar agora, vamos supor, dia 20 de maio a gente volte. Então, o que é que eu estou pedindo a vocês? Ó, gente, quem tiver dúvida, que não foi esclarecida na Agenda Edu, que não conseguiu esclarecer no vídeo aula, que não conseguiu esclarecer na aula EAD, anote no caderno e vamos tirar essa dúvida presencialmente. A melhor coisa que tem é quando vocês chegavam na minha mesa, ou quando chegava na mesa de vocês e falava assim, ó, tá vendo aqui? É assim, assim, assim. E vocês compreendiam, lembram disso? Todo professor, quando ele chega na mesa de vocês, vocês conseguem entender o assunto. Por quê? Porque esse contato pessoal está fazendo muita falta, tá? Então não é só vocês que estão sentindo falta, que preferem a aula presencial, nós também. Porém, o momento, infelizmente, requer este tipo de contato, contato à distância. Então, por isso que eu redobro o pedido a vocês, que vocês redobrem a paciência e redobrem a atenção. E agradeço a quem está conseguindo acompanhar por interesse, não por dificuldade. Ah, Pro, eu tenho dificuldade. Eu entendo a dificuldade, mas tem gente que tem dificuldade e tem interesse e corre atrás, tá? Eu vou passar agora para vocês essa breve revisão e eu vou passar uma atividade. Deixa eu ver quantas questões tem. Uma atividade pequena, de 6 questões só, tá bom? Para a gente poder entrar em racionalização, tá bom? Então, assim, vamos lá, vamos ver como é que vai ficar essa questão de revisão, tá bom? Deixa eu só minimizar aqui, só um momentinho, tá? Ó, quando eu falo de fatoração, eu estou dizendo que quando eu tenho uma raiz que não possui um valor real exato, eu tenho que fatorar. E quando eu tenho que fatorar, eu tenho que tirar quem? O MMC. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, quando eu tenho uma raiz quadrada de 150, lembrando que toda raiz quadrada, ela é apresentada desta maneira, sem colocar o valor 2 aqui. Quando eu não coloco o valor 2 aqui, eu sei que é uma raiz quadrada, tá? Teve um colega que teve dúvida, por que se ela não coloca o 2? Gente, ninguém apresenta uma raiz quadrada em nenhum lugar desta maneira aqui, ó. Tá? Isso daqui é inicial. Quando você já sabe que aqui é o 2, esse valor daqui ele some. Então, a raiz quadrada ela é apresentada desta maneira aqui. Tá bom? Então, aqui eu tenho uma raiz quadrada de 150. O que é que eu tenho que fazer? 150, o MMC. MMC. Tá ok? Então, se eu tenho que tirar o MMC de 150, é 2, que dá o quê? 75. O MMC é 75 dividido por 2 não dá valor exato, eu divido por 3, tá? 25. 25 dividido por 5, que vai me dar 5, que dá 5, que dá 1. Então, aqui eu finalizo da seguinte maneira. 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado, tá? Quem tem dúvida em tirar MMC, há pessoas que, infelizmente, ainda têm dúvida de tirar MMC. Dá uma buscada no YouTube, tá? Como tira o MMC. Porque se tiver dúvida como tirar o MMC, a gente não vai conseguir andar, tá bom? A gente vai ficar emperrado, ok? Então, aqui, ó, eu tenho uma raiz quadrada de 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado, ok? Se eu tenho uma potência de 2 e a minha raiz quadrada é de 2, eu corto um pelo outro. O 5, ele sai da minha raiz. Então, vai ficar da seguinte maneira, 5 raiz quadrada de 2 vezes 3, ok? E o resultado é 5 raiz de 6, tá bom? Agora, raiz quadrada de 180. Eu vou tirar minha MMC, meu MMC de 180, que vai me dar 2,90 dividido por 2, que dá 45, dividido por 3, que dá 15, dividido por 3, que dá 5, que dá 5, que dá 1. Então, aqui eu tenho 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e 5, ó. 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5.
ok? Então, minha raiz quadrada de 180 vai ficar uma raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5, ok? Se eu tenho essa potência daqui elevado ao quadrado e essa potência elevada ao quadrado e a minha raiz é raiz quadrada, eu elimino um pelo outro, tá? Ele vai ficar 2 vezes 3, raiz quadrada de 5, que é igual a 6 raiz quadrada de 5, ok? Próximo. A primeira propriedade, que é uma potência de raiz. Quando eu tenho uma potência de raiz, eu expresso dessa seguinte maneira, ó. Uma raiz cúbica de 12 elevado à nona, tá? E para eu resolver essa raiz cúbica de 12 elevado à nona, eu extraio o meu radicando, eu coloco o meu expoente como numerador e o meu índice como denominador, ok? A minha base se mantém, 9 dividido por 3, todo mundo já está calejado de saber que uma fração é uma divisão, não é verdade? Eu venho falando isso desde o primeiro dia de aula praticamente. 9 dividido por 3, que vai me dar 3, que é igual a 12 ao cubo, 1728, ok? Quando eu tiver uma raiz décima de 14 elevado à quarta, eu não posso dividir o 10 por 4, né? Mantenho a minha base, 10 passa a ser o meu denominador e 4 o meu numerador, ó. O 4 é o meu expoente, ele é meu numerador. O 10 é o meu índice, ele é meu denominador, ok? Então, 4 dividido por 10, não divide. Vai ficar como? Mantenho a minha base. Porém, 4 eu divido por 2 e 10 eu divido por 2. Eu simplifico, ok? Se eu posso simplificar 4 por 2 e 10 por 2, 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5, tá? Aqui eu não posso dividir mais, finalizo desta maneira, tá bom? Segunda propriedade. Vocês podem até achar que eu estou indo rápido demais, só que isso daqui não é a introdução, isso daqui é uma revisão, tá? Então, quem tiver dúvida, volta. Se eu não me engano, eu disponibilizei 2 vídeos para o nono ano, 2 vídeos meus, além dos vídeos de outros professores que tem no YouTube, tá? Então, quem tiver dúvida de como faz, vai lá, assiste os vídeos que a Pro disponibilizou antes e depois volta aqui para ver uma breve revisão, tá bom? A segunda propriedade, eu tenho uma potência de raiz. Com ela, eu tenho a minha base, que é o meu radicando, ele é ímpar, tá? Faltou o acento aqui. Quando ele é ímpar, quando a minha base for negativa e o meu índice for ímpar, o que é que eu tenho que fazer? Ó, eu tenho aqui, deixa eu só verificar aqui, quando o valor do meu radicando for negativo e o meu índice e o expoente for ímpar, o meu resultado é a minha base negativa. Ó, eu tenho raiz sétima de menos 32 elevado à sétima, tá? O que é que eu tenho que fazer aqui? 7 dividido por 7 vai me dar 1 e mantenho quem? A minha base. Então, meu resultado é menos 32, ok? Agora, quando eu tenho o meu valor do radicando negativo e o meu índice e meu expoente for par, meu resultado é módulo do meu valor. O que é módulo? Módulo é esse tracinho daqui, tá? Quando eu tenho um valor aqui dentro que ele é negativo, menos 8, aqui lê-se da seguinte maneira, módulo de menos 8. O meu resultado final é 8, ok? Todo valor que está em módulo, ele passa a ficar positivo, independente de quanto esteja aqui dentro. Aqui poderia ter módulo de menos 15. O resultado dele é 15, ok? Módulo, ele transforma o meu valor em positivo, tá bom? Então, quando eu tenho aqui, ó, uma raiz quarta de menos 21 elevado à quarta, o meu índice e expoente é par, a minha base é negativa, o meu valor se torna módulo de menos 21 é igual a 21, ok? Índice e expoente par e base negativa, módulo e o valor real. Agora, índice e expoente ímpar e base negativa,
o meu valor fica negativo, tá bom? Terceira propriedade, produto de raiz. Quando eu falo produto, tem gente aí que eu volto a dizer, que assistiu os vídeos desde o começo já está calejado de ouvir isso. Quando eu falo de produto, eu estou falando de quê? Multiplicação, tá? Quando eu tiver uma multiplicação nas bases de um mesmo índice, eu vou manter o índice e multiplicar a base. Eu mantenho o índice e multiplico a base. Nesse caso aqui, ó, raiz quadrada de 5 vezes 3, ok? Eu tenho uma raiz quadrada que pode ser apresentada desta maneira. O meu raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 3. Os meus índices são iguais. Quando o índice é igual, eu mantenho a base, eu mantenho o índice e multiplico a base. 5 vezes 3, 15, tá bom? Finalizo aqui. Eu tenho aqui, ó, raiz sétima de 4 vezes raiz sétima de 2 vezes raiz sétima de 1. Vai ficar como? Mantenho minha raiz sétima de 4 vezes 2 vezes 1, que vai me dar raiz sétima de 8, ok? Aqui eu tenho uma raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5. Vai me dar raiz cúbica de 3 vezes 2 vezes 5, tá ok? 3 vezes 2, 6, 6 vezes 5, 30. Ó, 3. Raiz cúbica de 30, tá ok? Agora, quando eu tenho uma divisão de raízes, eu mantenho o índice e calculo a divisão. Quase a mesma coisa que o anterior, né? Ó, raiz cúbica de 3 dividido por raiz cúbica de 21. Mantenho o meu índice e divido 3 dividido por 21, que vai me dar uma raiz cúbica de 7, ok? Raiz quarta de 36 sobre 9. Toda fração é uma, então vai ficar o quê? Uma raiz quarta de 36 dividido por 9, 4. Ela pode ser apresentada desta maneira. Aqui, ó, como eu iria apresentar isso daqui se fosse em fração? Seria uma raiz cúbica de 3 sobre 21, ok? E essa maneira aqui também, eu posso apresentar raiz quarta de 36 dividido por raiz quarta de 9, ok? Vai dar o mesmo valor, tá bom? Agora, quando eu tiver uma divisão, desculpa, já passei pela divisão. Quando eu tiver um produto de raiz de índice diferente, esse daqui, pessoal, é um produto de raiz de índice igual, ó. Tá vendo que é igual? Aqui é ao quadrado, aqui é ao cubo e aqui é a sétima. Quando eu tenho uma multiplicação, um produto de raiz de índice diferente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Primeiro, multiplico o primeiro índice pelo segundo. Eu acho que não vai dar para escrever aqui. Deixa eu só ver se eu consigo escrever aqui. Ó, eu vou fazer na prática, tá? Essas regrinhas daqui eu já coloquei lá, que é multiplico o primeiro índice pelo segundo. A segunda coisa que eu tenho que fazer é levo a primeira base pelo segundo índice. A terceira coisa que eu tenho que fazer é levo a segunda base pelo primeiro índice. A quarta, calculo as potências e as multiplicações. E a quinta, retiro a raiz se for uma raiz exata. Se não for raiz exata, eu fatoro, tá? Vamos para a prática. Ó, eu tenho aqui uma raiz cúbica de 3 vezes raiz quadrada de 5. Percebam que é um produto, é uma multiplicação de bases diferentes e índices diferentes, tá? Se são índices diferentes, a primeira coisa que eu faço é o quê? Multiplico o primeiro índice pelo segundo, ok? Ó, multiplico o primeiro índice pelo segundo. Ok. A segunda, elevo a primeira base pelo segundo índice. A minha primeira base e meu segundo índice. Ó, primeira base
e meu segundo índice. A multiplicação se mantém. A terceira, elevo a segunda base pelo primeiro índice. Ó, a segunda base e o primeiro índice. 5 elevado ao cubo. Agora eu tenho que fazer o quê? Calculo as potências e calculo as multiplicações, ok? 3 vezes 2, 6. 3 ao quadrado, 9. 5 ao cubo, 125, tá? E agora eu tenho que fazer o quê? A multiplicação. Raiz sexta de 1125, tá bom? Aqui eu não vou ter uma raiz exata. Se eu fatorar, eu vou voltar para essa situação daqui, ó. Fatorando, eu volto para essa situação, ok? Quando eu não preciso fatorar, que me dá uma raiz exata, eu coloco o valor da minha raiz exata, tá bom? Sexta propriedade, uma multiplicação ou divisão do índice do radical e o expoente do radicando. Essa é um pouquinho mais complicada, mas nada que a gente não consiga resolver. Eu tenho aqui uma raiz quadrada de 10 elevado à quinta, tá? O que é que eu tenho que fazer na minha primeira propriedade? A minha primeira propriedade me diz que eu tenho que tirar o quê? 10 de 5 sobre 2, tá? Só que eu não posso dividir 5 por 2. E quando eu não posso dividir 5 por 2, o que é que eu faço? Eu multiplico. Se eu tenho aqui 2 e aqui eu tenho 10 elevado à quinta, eu não posso dividir, não é? Aqui eu não posso dividir. O que é que eu faço? Multiplico ambos por 2. Eu posso multiplicar? Posso. Ó, raiz quarta de 10 elevado à décima. Finalizo aqui, tá bom? Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma raiz décima 14 de 32 elevado a 21. Ficaria como? 32, 21 dividido por 14. Também não posso. O que é que eu faço? Raiz décima quarta dividido por 7, porque 14 eu posso dividir por 7. E 32 elevado a 21, eu também posso dividir por 7. Lembrando que, se eu dividir aqui por 7, aqui também tem que ser por 7, tá? Aí vai ficar o quê? Uma raiz quadrada de... Desculpa, uma raiz de 14 dividido por 7, 2, raiz quadrada. 21 dividido por 7, 3. Ó, raiz quadrada de 32 ao cubo, ok? E nesse caso daqui, ó, eu tenho uma raiz sexta de 3 ao quadrado vezes 2 à quarta, tá ok? A raiz vem toda, tá, pessoal? Então, quando eu tenho uma raiz sexta, meu índice é diferente dos meus dois expoentes e eu não posso dividir um de cada vez, o que é que eu faço? Eu vou simplificar isso daqui, tá? Vocês lembram de produtos notáveis, né? Quando a gente tem aquele jogo do chuveirinho, lembra? O chuveirinho, como a professora anterior ensinou, que vocês mesmos falam. Se eu tenho 2 aqui e eu tenho 4 aqui, ambos eu posso dividir por 2. Então, eu vou unificar. Ó, ele vai ficar 3 vezes 2 elevado ao quadrado, porque eu posso ambos dividir por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, aqui meu expoente seria 1. Não preciso colocar. 2 dividido por 4, 2. Ok? Então, vai ficar o seguinte. Uma raiz sexta de 3 vezes 2 ao quadrado elevado ao quadrado, tá bom? Agora, pessoal, eu tenho 6 aqui e 2 aqui. Ambos eu posso dividir por 2, não é? Então, 6 dividido por 2, 3. 2 dividido por 2 dá 1. Então, vai ficar o que aqui dentro? 3 vezes 2 ao quadrado. Eu vou repetir isso daqui. E eu não preciso colocar o 1 aqui, ó, 2 dividido por 2, eu não preciso fechar abrir parênteses e fechar aqui e elevar a 1. Todo mundo sabe que aqui está elevado a 1, tá? Finalizo aqui, ok? Sétima propriedade, eu tenho uma raiz de raiz. Quando eu tenho uma raiz de raiz, para extrair a raiz de um radical, eu multiplico o índice e conservo radicando. Às vezes as pessoas acham que a gente falando é complicado, quando vai para a tela, vocês conseguem visualizar melhor. É por isso que todo o assunto que eu coloco atividade, porque quando vocês fazem atividade, vocês aprendem mais, tá? Então aqui, ó, eu digo a você que para eu extrair a raiz de um radical, eu tenho que multiplicar o índice e conservar o radicando. Nesse caso, eu tenho uma raiz quinta de uma raiz cúbica de
8. Aí ele me diz que eu tenho que extrair, que eu tenho que multiplicar o índice um pelo outro para eu poder extrair, ó. Fica o quê? 5 vezes 3, raiz oitava, raiz 15ª de 8, ok? Quando eu tenho essa situação daqui, eu tenho uma raiz quadrada de uma raiz quarta de uma raiz quadrada de 32. Nada mais é do que, 32. Mantém a minha base, 2 vezes 4 vezes 2. Lembra que aqui é quadrado e quadrado? Então fica como, ó, 2 vezes 4, 8, 8 vezes 2, 16. Raiz 16ª de 32, tá? E nesse caso daqui, quando eu tenho uma raiz cúbica de 3, raiz quinta de 3. Lembra que quando a gente fatora, fica desta maneira daqui? Então, o que é que eu tenho que fazer nesse caso? Eu tenho que fazer o caminho inverso, eu tenho que colocar o 3 dentro da raiz. E para eu colocar o 3 dentro da raiz, eu sei que eu tenho uma raiz cúbica, eu repito isso daqui, que fica uma raiz quinta de 3, que já está lá dentro. E para esse 3 entrar, antes dele ter saído, ele estava lá dentro, né? Então, era 3 elevado à quinta, tá? E aqui entra aquele assunto que eu falo para vocês, que é propriedade de potência. Quando eu tenho uma potência de base, uma multiplicação de potência de base igual e expoente diferente, eu conservo a base e somo o expoente. Isso daqui basicamente é isso aqui, ó. Raiz de 3, 1 mais 5, tá? Mantenho a base e somo os expoentes, que vai me dar uma raiz cúbica de uma raiz quinta de 3 elevado à sexta, ok? Então, aqui eu tenho 3 vezes 5, 3 à sexta, tá? 3 vezes 5, 15, raiz 15ª de 3 à sexta, ok? Agora, a gente vai entrar em operações com radicais. Nas operações com radicais, toda operação é adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? E na adição e subtração, eu tenho duas maneiras. Quando eu possuo o mesmo índice e o mesmo radical. Em que situação eu consigo identificar isso? Deixa eu só achar a caneta. Achei. Quando eu consigo identificar isso? Eu tenho aqui, ó, 8 raiz quadrada de 5, mais 7 raiz quadrada de 5, mais 4 raiz quadrada de 5. Eu tenho o mesmo índice, que é quadrado, 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 e o mesmo radical, 5, 5 e 5. Dessa maneira, o que é que eu preciso fazer? Eu vou somar todo mundo que está fora da minha raiz. Se aqui tivesse um sinal de subtração, eu iria somar esses dois e subtrair por esse. E vou manter o meu índice e o meu radicando, ok? Que vai me dar 19 raiz quadrada de 5, tá bom? Quando eu tenho o radicando diferente, porém o índice igual, nesse caso aqui, ó, 3, deixa eu só me achar, 3 raiz quadrada de 2, mais uma raiz quadrada de 2, mais 2 raiz quadrada de 3. Eu tenho os índices iguais, porém meu radicando é diferente. O que é que eu preciso fazer? Primeiro eu vou resolver quem está igual, nesse caso esses dois daqui, que é 3 mais 1, né? Aqui não tem um 1 invisível. Raiz quadrada de 2, mais 2 raiz quadrada de 3. 3 mais 1, 4, raiz quadrada de 2, mais 2 raiz quadrada de 3. Agora eu me deparo com a seguinte situação. Eu tenho índices iguais, porém radicandos diferentes. Só que os valores que estão fora da raiz são valores que se multiplicam entre si. Ó, eu divido entre si. Eu posso dividir o 4 e o 2 por 2. Se eu posso dividir, eu vou colocar ele em evidência, o 2 em evidência, e coloco lá dentro. 2 dividido por 2 vai me dar 2. Raiz quadrada de 2, mais 2 dividido por 2 vai dar 1. Raiz quadrada de 3. Finalizo aqui, ok? Então, quando eu finalizo aqui, ou quando eu tenho esses dois valores daqui, que eu posso dividir pelo mesmo valor,
Eu divido, eu coloco em evidência. Lembra que se eu fizer o chuveirinho, vai me dar isso daqui, ó. 2 vezes 2, 4, raiz quadrada de 2. 2 vezes 1, 2, raiz quadrada de 3. Ok? Quando eu me deparo com a seguinte situação, diferente aqui, ó. Uma raiz quadrada de 12 mais 4 raiz quadrada de 3. O que é que eu tenho que fazer? Ó, eu vou fatorar esse valor daqui. Quando eu fatoro o primeiro valor, ele vai me dar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. E dessa maneira, isso daqui vai ser 2, porque eu elimino um pelo outro, raiz quadrada de 3. Mais quem? Mais 4, raiz quadrada de 3. Eu acabo transformando esses valores daqui que estavam diferentes em iguais, ó, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. E daqui eu faço o quê? 2 mais 4, raiz quadrada de 3. 6, raiz quadrada de 3. Ok? Agora, eu tenho uma raiz quadrada de 12 mais raiz quadrada de 75. Fatoro ambos. Fatoro e fatoro. Vai me dar 2 raiz quadrada de 3 mais 5 raiz quadrada de 3. Ó, que maravilha! 2 mais 5, 7 raiz quadrada de 3. Finalizei. Ok? Na multiplicação e na divisão, quando o mesmo índice, utilizamos a mesma regra anterior. Se eu tenho índices iguais, eu vou aplicar esta mesma regra que eu apliquei aqui, tá bom? Por exemplo, eu tenho raiz cúbica de 10 dividido por raiz cúbica de 5. Eu tenho índices iguais. Eu vou aplicar a regra da potência. Lembra? Se eu tenho potência de índice igual, de expoente igual, conservo a base, conservo o expoente. Desculpa, ó. Quando eu tenho potência de bases diferentes e índices iguais, eu conservo o expoente e divido a base. Deixa eu colocar aqui, ó. Se eu tiver 10 ao cubo dividido por 5 ao cubo, o que é que eu tenho que fazer? Mantenho o meu expoente e divido 10 dividido por 5, que vai me dar 2 ao cubo. Aqui da mesma maneira, tá? Tentando ser o mais clara possível para vocês. Aqui da mesma maneira, eu vou manter o meu índice e vou dividir a minha base. Raiz cúbica de 10 dividido por 5, que vai me dar uma raiz cúbica de 2, ok? E quando eu me deparo com essa seguinte situação, ó, 2 raiz quadrada de 2 vezes 3 raiz quadrada de 5. A mesma coisa que regra de propriedade de potência. Eu vou multiplicar todo mundo, ó. 2 vezes 3, esse valor por esse daqui. Raiz quadrada, porque ambos são raízes quadradas, de 2 vezes 5. Vai me dar 6 raiz quadrada de 10. Ok? Agora, quando eu tenho um índice diferente, o que é que eu preciso fazer? Eu transformo a potência em uma potência fracionária. Tiro o MMC, igualo os denominadores, aplicando a regra anterior. Aqui nesse caso, ó, eu tenho uma raiz quadrada de 3 vezes uma raiz quarta de 2. Ou seja, índice diferente, bases diferentes. O que é que eu preciso fazer? Eu sei que se eu transformo ele aqui em uma potência fracionária, eu tenho um 1, que aqui é elevado a 1, e o 2, que é meu denominador, é meu índice. Aqui é 1 e aqui é 2, ok? Vezes, repito a minha base, 1 sobre 4. Quem é meu expoente? 1 e meu índice 4, ok? Aí agora o que é que eu faço? Eu deixo de lado por um momento as minhas bases. E os meus expoentes, eu vou tirar o quê? O MMC. O MMC de 2 e 4 vai me dar 4. 4 dividido por 2 dá 2 vezes 1, 2, tá? 4 dividido por 2 dá 2. O resultado vezes esse daqui,
Ok? Não se esqueçam disso. Primeiro você divide para depois multiplicar. 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 4, 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 1, 1. Então, o meu expoente passa a ser esse daqui. Ok? Aí eu volto lá para as minhas bases que eu deixei, ó. 2 sobre 4 e 1 sobre 4. Eu acabei transformando todos eles no mesmo denominador. Então, eu volto para a forma de raiz, ó. Raiz quarta de 3 ao quadrado, né? Porque esse daqui é o meu índice, meu denominador é meu índice, vezes raiz quarta de 2, tá? Então, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de transformar os meus índices em índices iguais. Eles eram diferentes, transformei em índices iguais. Se eu transformo em índice igual, conservo o meu índice e multiplico as minhas bases, tá? Raiz quarta de 9 vezes 2. Raiz quarta de 18, ok? Agora, quando eu tenho aqui, ó, uma raiz quinta de 7 dividido por raiz quadrada de 3, ó, mantenho a minha base e transformo ele em fração. 1 sobre 5 dividido por 3, 1 sobre 2. MMC de 1 sobre 5 e 1 sobre 2, que vai me dar 10. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 1, 2. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1, 5. Volto todos os meus expoentes lá para cima, ó. 7, mantenho a minha base, elevado a 2 sobre 10, dividido por 3, elevado a 5 sobre 10. Transforma em raiz, raiz décima de 7 ao quadrado, dividido por raiz décima de 3 à quinta. Ó, índices iguais. Raiz décima de 7 ao quadrado, dividido por 3 à quinta. 7 ao quadrado, 49. Raiz décima de 49. E 3 à quinta, 243. Dividido por 243. Ok? 49 divide por 243. Divide raiz décima de 0,20. Ok? Como eu falei para vocês, pessoal, que iria ser um vídeo rápido. Por que rápido? Porque trata-se de uma... Deixa eu só mudar aqui. Trata-se de uma revisão, tá? Então, como se trata de uma revisão, não tem muita coisa que a gente possa jogar aqui na tela agora. É uma revisão. Quem tiver dúvida ainda, é como eu falei no meio do vídeo. Eu acho que eu disponibilizei 2 vídeos no YouTube, se eu não me engano foram 2. Tá bom? Então, volta lá no vídeo, que lá sim tem um assunto do começo, tem um assunto passo a passo. Cada propriedade eu coloquei uma atividade, cada operação eu coloquei uma atividade, tá? Então, agora, o que é que eu vou deixar para vocês, além desse vídeo aqui? A atividade com 6 questões, tá bom? Eu quero que cada um de vocês que fizer a atividade me mande a foto. Estou pedindo a foto com a resolução da atividade de vocês, ok? Essa atividade está contando como avaliações, como atividade, como pontuação, tudo isso conta. A gente não sabe os valores ainda. Por quê? Porque será redefinido. O projeto será redefinido, as datas serão redefinidas, tá bom? Mas eu quero que vocês me mandem uma foto com as informações. Pode fazer, eu vou colocar, se eu não me engano, eu vou colocar em PDF, né? É em PDF que a gente coloca. Se vocês quiserem colocar só um gabaritozinho, ó, pronto, tá aqui a resposta, como eu fiz, coloca lá, ou então escreve, tira foto. Eu quero ver a resolução, eu quero ver a resposta de vocês, eu estou aguardando o retorno da atividade de vocês. Independente de estar certo ou errado, de conseguir fazer ou não, eu quero que vocês tentem fazer. Tudo que eu coloquei na atividade está no assunto. Quem tiver dúvida, pega o que vocês anotaram no caderno e tira a dúvida de vocês. Se não conseguir tirar a dúvida sozinho, manda uma mensagem: Pro, eu estou com dúvida na tal questão. E não é assim: Pro, eu estou com dúvida na segunda questão. Sim, qual é a sua dúvida?
Ah, eu consegui fazer até tal parte, daqui para frente eu não consegui. Não é dizer que está com dúvida e não conseguiu fazer nada desde o começo, porque tudo que eu coloquei na atividade, gente, está no caderno de vocês. Eu dei o assunto, tá bom? Um beijo para vocês. Abram a mente de vocês para o estudo, beleza? Continue estudando, continue se dedicando. Parabéns para quem está se dedicando nesse momento muito difícil. E para quem não está se dedicando, ó, puxando a orelha de vocês, voltem a estudar, tá bom? Tudo isso que vocês estão passando é aprendizado. Nada se joga fora, tá? Esse assunto daqui pode ser que a escola marque um teste, possa ser que marque uma prova online. Ninguém sabe. Então vocês estão vendo o assunto, está contando o assunto. Tá bom? Não vou me alongar mais não. Um beijo, Deus abençoe o final de semana de vocês e eu aguardo o retorno de vocês com a atividade que eu passei. Tá bom? Tchau, tchau.